Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de Língua Portuguesa, texto 12, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o certificado, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades ABNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP04, EF15LP05 e os descritores são D1 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual certificado, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos específicos gráficos visuais em textos multissemióticos. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade ou o propósito, a circulação, o suporte e a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Os escritores estão relacionados a localizar informações explícitas em um texto e identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um certificado de conclusão do ensino médio. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade de sensibilização para o estudo do gênero textual, na qual será destacada a sua função social. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Após a resolução da questão 3, destaque a importância do certificado como documento que comprova que uma pessoa participou de algo e que valida o conhecimento adquirido em determinada área. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de exploração das características do gênero textual certificado, elucidem as possíveis dúvidas dos alunos e, ao final, certifique-se de que compreenderam o conteúdo abordado.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 4 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 5 a 7. Professoras e professores, como a proposta para a resolução das questões de 1 a 6 é individual, aproveitem esse momento para observar quais são as dificuldades ou dúvidas dos alunos, como cada um deles compreendeu o conteúdo abordado. Já a proposta para a resolução da questão 7 é oral e coletiva. Aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação ao explanarem suas respostas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de papel sulfite, canetinhas hidrográficas e vários tipos de certificados. Esses materiais serão utilizados em uma atividade na qual os alunos perceberão as diversas formas e a funcionalidade do gênero textual estudado. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em grupo. Se desejarem, indiquem aos alunos como esse trio será composto. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada grupo e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões de pontos de vista. Realizem intervenções apenas se for necessário. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a sua ação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos uma visita à secretaria da escola, para que o secretário ou a secretária explique aos alunos como acontece o processo de emissão de um certificado. Essa atividade subsidiará o planejamento e, posteriormente, a escrita dos certificados pelos alunos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da questão 1 é para uma resolução escrita individual. Dessa forma, também será possível perceber qual o nível de desenvolvimento em que os alunos se encontram em relação à compreensão do gênero textual estudado.
Fiquem atentos às respostas dadas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. A resolução da questão 2 propõe aos alunos o compartilhamento com o colega das respostas à questão 1. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Se desejarem, indiquem aos alunos como os pares deverão ser formados. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto, o aluno partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários, lápis de cor e canetinhas hidrográficas. Esses materiais serão utilizados pelos alunos durante a escrita do certificado. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Lembrem-se de orientar aos alunos a consultarem o planejamento do texto realizado na atividade anterior. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muita experiência de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual certificado. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno já com o seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de papel sulfite, canetinhas hidrográficas, lápis de cor e anúncios de vagas de emprego que exijam requisitos que possam ser comprovados por certificados. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica envolvendo a função social do gênero textual estudado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é um momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará inclusive o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade solicitando aos alunos que compartilhem as respostas dadas na questão 2. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das atividades propostas na sequência didática.
Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo!